Bom dia, pessoal. Eu sou a Daniela, eu sou procuradora federal. Para quem não conhece, a Procuradoria Federal é um órgão de atuação junto à AGU, a Advocacia Geral da União, e eu também sou mestranda em Direito Público e Políticas Públicas pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Hoje eu estou aqui para ter esse bate-papo com vocês sobre o papel da advocacia pública na implementação de políticas públicas relacionadas à pandemia de Covid-19. Inicialmente, eu quero demonstrar toda a minha solidariedade a você que está nos assistindo e que, porventura, tenha sofrido um impacto direto com a pandemia. Indiretamente, toda a humanidade sofreu algum reflexo. Mas de forma direta, se alguém da sua família perdeu a vida, perdeu o emprego, ficou ou está em coma, entubado, eu quero deixar de todo o meu coração a solidariedade e o meu respeito a você, tá bem? Dito isso, vamos iniciar a nossa apresentação. Eu fiz esse pequeno sumário para poder situar vocês, né? Para que a estrutura da apresentação fique clara e ninguém fique perdido. Eu vou começar introduzindo o conceito de política pública e os ciclos de uma política pública para que vocês possam me acompanhar durante o desenrolar dessa conversa. Em seguida, eu vou detalhar o papel da advocacia pública dentro desse ciclo, em quais etapas a advocacia pública adquire um certo protagonismo no ciclo das políticas públicas, e eu vou encerrar apresentando estudos científicos envolvendo políticas públicas da Covid-19 no Brasil e no mundo. Já vou deixar registrado de antemão, porque sei que hoje em dia o Brasil está dividido ainda, polarizado politicamente. Nada, absolutamente nada do que eu disser aqui tem qualquer viés político partidário e tudo tem base científica nas referências bibliográficas que eu vou deixar disponíveis no final. Então, começando, o que é uma política pública? Essa é a pergunta de $1 milhão. O conceito de política pública interessa a todas as pessoas de todas as áreas, aos economistas, aos cientistas sociais, aos cientistas políticos, aos professores, aos médicos da rede pública, aos investidores, aos agentes de regulação. Então, não é um conceito, primeira coisa, vamos abrir nossa cabeça, não é um conceito jurídico, é um conceito multidisciplinar, é um conceito extremamente complexo. As políticas públicas no Brasil, a primeira jurista, a primeira pessoa do direito a estudar as políticas públicas foi a Maria Paula Dall'Ari, né? A Maria Paula Dall'Ari é a nossa musa, é a grande decana de Direito e Políticas Públicas no Brasil. Ela é professora da USP. E ela teve essa grande coragem e esse grande insight de tentar construir um conceito jurídico de política pública no Brasil. Lá atrás, na década de 90, fim da década de 80, início da década de 90, a Maria Paula constrói o seguinte conceito: políticas públicas são programas de governo que põem em prática direitos sociais. Os direitos sociais são aqueles direitos de segunda geração, os direitos fundamentais que exigem um fácil, uma conduta ativa, positiva por parte do Estado e que, portanto, em regra, demandam um maior gasto. A Maria Paula foi extremamente criticada em razão de ser um conceito muito limitador. E ela própria veio revendo esse conceito ao longo de sua doutrina. E, atualmente, qual é o conceito que a Maria Paula usa e que nós vamos usar aqui hoje? As políticas públicas podem ser definidas como programas de governo envolvidos por diversos atores, governamentais ou não, para a resolução de um problema público ou a efetivação, a materialização de um direito. A política pública é a ferramenta, é um instrumento pelo qual um direito pode ser materializado, né? E aí surge outra dúvida, desculpa, outra dúvida que pode surgir. Daniela, você falou em problema público. Que uma política pública pode ser uma forma de resolução de um problema público. Mas o que vem a ser um problema público?
O problema público é a distância entre o status quo e uma situação possível para a realidade pública. Eu trouxe um conceito para vocês vão reparar que eu sempre vou trazer conceitos de cientistas e doutrinadores. Nada do que eu falar aqui eu tirei da minha cabeça. Do Leonardo Seck, do livro dele maravilhoso, Análise de Políticas Públicas, é um livro de 2017. E ele fala pra gente que a política pública é um conceito abstrato, o que ela vai se materializar com instrumentos concretos, que podem ser leis, programas, campanhas, obras, serviços. A tributação pode ser uma política pública. A tributação pode ser uma política pública. Há políticas públicas capitaneadas por formas de tributar. Decisões judiciais podem ser, podem dar início a uma política pública que pode vir a ser a resolução de um problema público. O problema público de fácil identificação, a que nós estamos enfrentando, com o qual nós estamos lidando no momento, é a pandemia do Covid-19. Esse é para vocês verem o ciclo das políticas públicas. Esse desenho não é meu, é do professor Jeremias Cunha, mas é muito interessante para que nós possamos observar que é de fato um ciclo. O que ocorre aqui? Primeiro, a montagem da agenda, em seguida a formulação, logo depois a tomada de decisão, em seguida, a implementação e, por fim, a avaliação. Nós vamos passar por cada uma dessas etapas e eu quero dizer para vocês o seguinte: não é sempre que cada uma dessas etapas vai acontecer. E tampouco nessa ordem bonitinha, como está nessa bolinha aí na telinha de vocês. Porque nós estamos cansados de saber que o mundo dos fatos está voando, enquanto o mundo do direito está engatinhando. Nem sempre é possível acompanhar o mundo dos fatos. Mas esse ciclo, ele nos ajuda a compreender o funcionamento, a dinâmica de uma política pública e assim facilitar o seu estudo. Passemos aí. A primeira etapa do Policy Cycle é a agenda governamental ou agenda setting. Ela engloba todos os temas propostos, para os quais o governo volta sua atenção durante um determinado período de tempo. O que acontece? O problema passa a ser um problema público quando ele ingressa na agenda. Então, o problema existe lá, no meio social, no meio político. Quando ele entra na agenda, o problema tem esse upgrade e ele passa a ser um problema público. Entrou na agenda, passa a ter a atenção dos órgãos oficiais. Em seguida, a agenda tem a etapa da formulação. A formulação é quando se discutem, é quando se ouvem os especialistas, os experts, o corpo científico sobre aquele problema ou sobre aquele direito que se quer materializar. É uma etapa, vamos pensar que nós estamos no vestibular novamente, fazendo uma redação. A agenda é o rascunho. Você escolhe o tema da sua redação, no caso é o problema público, coloca no rascunho. O rascunho é a agenda. E a formulação é a escrita dos parágrafos. É quando você vai detalhar o seu rascunho. Ou seja, ocorre o detalhamento do problema público escolhido para integrar a agenda. Essa próxima fase, a terceira fase, é uma das mais importantes. Aqui, a advogada pública ou advogado público tem uma participação de extrema importância. Vamos retomar isso mais à frente. O estágio de tomada de decisão é aquele em que mais de uma ou nenhuma das opções desenvolvidas durante a formulação são adotadas pelo gestor. E de que forma isso pode acontecer? Há 3 formas de decidir. A doutrina, e aqui, enquanto doutrina, eu utilizo o Thomas Dunn e o Birkeland, que falam muito bem da tomada de decisão. Ela pode representar 3 diferentes hipóteses. A primeira hipótese é a que nós estamos acostumados, é a hipótese mais corriqueira. É a tomada de decisão positiva. O problema público é identificado e, a partir dali, uma linha de ação é adotada e algo é feito. Exemplo:
Problema público. Crianças em idade escolar numa determinada região do município com genitores ou responsáveis em idade economicamente ativa. As pessoas precisam trabalhar e não têm com quem deixar as crianças em idade pré-escolar. Problema público apresentado. Tomada de decisão. Escolha positiva. Construção de uma creche. O gestor opta por construir a creche. Essa é uma escolha positiva. A escolha negativa, ao contrário do que o nome possa vir a sugerir, não é uma coisa ruim. Muitas vezes é o mais técnico, é o mais científico e é politicamente menos custoso não fazer nada. E às vezes o não fazer nada é uma política pública em si. O Theodore Lowy foi a primeira pessoa, o primeiro doutrinador, ele é norte-americano. Ele é da época do New Deal, da década de 20 nos Estados Unidos, e ele é a primeira pessoa a defender isso no mundo, em que não fazer nada pode ser uma política pública. E isso não necessariamente é uma coisa ruim. Nossa, como não? Você tem um exemplo? Tem. Em políticas públicas ambientais, de reflorestamento, muitas vezes a natureza é muito mais sábia do que qualquer ser humano. E o melhor aqui se fazer é deixar que ela faça o seu próprio trabalho. Com certeza, você que está nos assistindo, se mora no Brasil, mora próximo a uma área de proteção ambiental. E muitas das nossas áreas de proteção ambiental já foram desmatadas, já foram desgastadas. Então, é comum que ela seja cercada e seja colocada uma plaquinha ali na frente. Não entre área de reflorestamento natural, área de reconstrução ambiental. O gestor não fez nada, isolou, e quem vai fazer todo o trabalho é a natureza. Isso é uma escolha negativa. E o que a gente não quer é a não decisão, é uma não escolha. Nesse caso, né, o gestor, tomador de decisão, ele deliberadamente, com dolo, ele escolhe fingir que aquele problema público não existe. E isso é inaceitável, né? Um problema público deve ser enfrentado, mesmo que a conclusão final seja que nada deve ser feito. Em seguida, a próxima fase é a fase de mão na massa, é a implementação. Ela ocorre quando a decisão já foi tomada e o governo, o poder público, parte para os atos de concretização. Exemplo, aquele nosso mesmo exemplo da creche, o município resolveu, né? O prefeito tomou a decisão, vai ser construída a creche. Um ato de implementação seria a desapropriação do terreno onde essa creche vai ser construída, a elaboração de editais de licitação para os fornecedores de material escolar, fornecedores de merenda, a publicação de edital de concurso público para a contratação de professores, de cuidadores, de merendeiros e merendeiras. Tudo isso é a implementação e ela é muito aliada ao planejamento. Em seguida, nós temos a avaliação, que é muito importante. É um elemento crucial para as políticas públicas. O ideal, no mundo do dever ser de Hans Kelsen, é que a avaliação ocorra simultaneamente a cada etapa do ciclo. Mas nós sabemos que isso é muito difícil, por razões de falta de recursos públicos, de recursos humanos e do grande recurso, que é o luxo do nosso tempo, que é o tempo, né? Falta de tempo, muitas vezes. Quem pode avaliar? Todo servidor público envolvido pode avaliar, o cidadão pode participar da avaliação, o cidadão e a cidadã tendo voz ativa, que nós temos, a nossa Constituição nos dá essa legitimidade para esse controle democrático, né? Existe um estudo específico sobre a avaliação democrática de políticas públicas, que é o monitoramento. Tem a autora Mariana Binemboim, fala muito sobre isso, e a minha amiga Yasmin Castro está pesquisando isso lá no nosso mestrado da Unirio. São também legitimados para avaliar, né, as controladorias, as procuradorias, os órgãos internos do poder público e os órgãos de controle. Tribunais de Contas e Ministério Público podem e devem fazer essa avaliação. Por que a avaliação é tão importante?
Muitas vezes, no planejamento, no papel, tem tudo para dar certo e simplesmente não dá. Então, a avaliação é o momento em que o poder público se permite ver aonde errou, o que aconteceu ali em que eu não consegui, em que eu, gestor, não consegui implementar a minha política pública. Né? Ou que ela foi implementada e não deu jeito. Existem ferramentas de reconstrução de políticas públicas, ou às vezes o melhor mesmo é encerrar aquela política pública, voltar lá para a tomada de decisão e ver outra forma de lidar com aquele problema. Agora vamos ver o papel da advocacia pública em cada uma dessas etapas. No contencioso, né, a advocacia pública, como a advocacia em geral, ela é dividida em advocacia contenciosa e advocacia de consultivo. Eu estou no contencioso nos meus 6 anos de procuradoria e eu posso dizer com total segurança que no contencioso nós vamos atuar defendendo políticas públicas em todas as fases do processo do policy cycle. Policy cycle é esse ciclo das políticas públicas a que eu venho me referindo, né? Todas essas etapas que nós vimos até agora. Então, os grandes escritórios vão vir com tudo para cima quando uma política pública não atender determinados interesses. Está tudo bem, isso é legítimo, tá? A profissão de advocacia é legítima. Muitas vezes esses interesses que impugnam políticas públicas em juízo são legítimos, mas nem todas as vezes. Às vezes é alguma picuinha, usando uma palavra não técnica, com o gestor atual, né? Às vezes é intriga da oposição literal, mas algumas vezes, muitas das vezes, tem uma razão de ser, sim. E como é que a gente pode melhorar? Investindo em qualificação, fazendo isso que vocês estão fazendo aqui agora, assistindo alguém que está tentando ser especialista em políticas públicas, que está estudando para isso, com toda a humildade do mundo, eu, para poder se qualificar, para poder enfrentar de igual para igual os grandes escritórios de advocacia pública, porque eles investem nessa qualificação. Eu tenho um amigo que se formou comigo e ele fez um Master Law em Stanford, né? E falando do Cass Sunstein. Quem estuda direito público hoje conhece o Cass Sunstein, sabe de quem eu estou falando. Então, o pessoal da advocacia privada investe em conhecimento. Se você é advogado privado e está me assistindo, parabéns também, porque você está buscando conhecimento, né? Você está procurando um conteúdo de qualidade aqui no IDARGE e nós estamos nos esforçando para fornecer esse tipo de conteúdo. Enfim, a gente do serviço público não pode ficar para trás. O pessoal da iniciativa privada vem se qualificando e nós precisamos nos qualificar também. Um exemplo de atuação em políticas públicas da Procuradoria, não foi o meu setor, tá? Aqui eu sou da Procuradoria Regional Federal da 2ª Região, Rio e Espírito Santo, foi o setor de matéria finalística, atuando em defesa da Fiocruz, cujos coordenadores são os brilhantes colegas Tiago Alain e Danilo, e são excelentes pessoas, super competentes, em defesa da Fiocruz. O que aconteceu nesse caso? A Fiocruz tinha uma política pública de subsídio de medicamentos para doenças neurológicas. Não foi feita a licitação, porque se tratava de um chamamento público. Todo e qualquer laboratório que quisesse participar da política pública de subsídio de medicamentos poderia vir a se cadastrar. Um laboratório específico não aceitou. Entendeu que conseguiria, que conseguiria não sofrer os efeitos concorrenciais, vamos colocar assim, dessa política pública de subsídios. Mas eles sentiram no bolso. Então vieram impugnar essa política pública em juízo, questionando a forma de implementação, dizendo que deveria ter sido feita uma licitação. Juridicamente falando, entendo não ser cabível falar em licitação nesse caso, porque era um chamamento público. Qualquer laboratório que tivesse interesse poderia se inscrever. Enfim, isso foi impugnado, ainda está sendo discutido e é um exemplo de atuação da advocacia pública no contencioso em defesa de uma determinada política pública. No consultivo, né, em que há uma atuação, vamos dizer assim, de possível maior influência na política pública em si,
colegas do Consultivo do Brasil, univos, né? São os colegas que fazem os pareceres, que aferem a juridicidade da política pública que é proposta. O que eu venho propor a vocês? Vamos elaborar pareceres que analisem não somente a legalidade da política pública, mas que verifiquem a sua viabilidade, se economicamente ou cientificamente aquela é de fato a melhor tomada de decisão do gestor. Então aqui os pareceres precedem a tomada de decisão. É extremamente importante fornecer um serviço jurídico de qualidade. Eu, por exemplo, estudo, me especializo em políticas públicas e análise econômica do direito. Se eu estiver diante de uma política pública de impacto econômico, eu vou trazer aspectos não apenas jurídicos, não apenas legais e jurisprudenciais, mas eu vou tentar demonstrar para o meu gestor tudo que eu sei que economicamente possa ajudar a entregar um melhor serviço público para o cidadão beneficiário final da política pública. Orientar o gestor com boas práticas, Então, nessa fase de análise de possíveis soluções e tomada de decisão, que a advocacia pública de consultivo é fundamental. No caso da Covid-19, quem devem ser nossos aliados? Devem ser nossos aliados a ciência, as pessoas que são especialistas em políticas públicas de saúde, não só de saúde, vamos retomar esse tema um pouco no final, mas principalmente os órgãos científicos. E quem são eles? São as universidades. No Brasil, as universidades são, por excelência, o local onde a ciência é feita, onde há o experimento científico. Você, procurador de consultivo, que está atuando no fronte da Covid-19, una-se às universidades, aos centros de pesquisa. No Brasil, nós temos maravilhosos centros de pesquisa que são motivos de orgulho para a gente, como o Fiocruz, no Rio de Janeiro, o Instituto Butantan, em São Paulo, e tantos outros, Várias outras universidades importantíssimas no nosso país que devem ser valorizadas e devem ser consultadas antes da tomada de decisão em políticas públicas relacionadas à pandemia. Nós temos que ter a humildade de reconhecer que nesse momento, que esse problema público específico é um problema público, acima de tudo, de saúde. É uma questão de saúde pública a pandemia. Então nós devemos nos afastar e dar o protagonismo a quem de fato o tem, que são os especialistas em políticas públicas de saúde. Além das universidades e dos centros de ciência, as think tanks, que são organizações não governamentais reconhecidas pelo mundo inteiro de produção de informação e são respeitadas. No Brasil, a ONU fez, nos últimos 3 anos, não sei dizer qual o ano exato, mas fez uma lista com as think tanks mais confiáveis do mundo. A Fundação Getúlio Vargas, a nossa Fundação Getúlio Vargas, está entre elas. Então, essas instituições existem, elas devem ser valorizadas e elas devem ser procuradas antes da tomada de decisão em políticas públicas, até para evitar as fake news, que são um câncer, vamos dizer assim, do cenário jurídico-político atual. E aí eu trouxe alguns exemplos para vocês, não só de estudos científicos, mas de atuações de sucesso da advocacia pública no combate à Covid-19. Está todo mundo sendo tão bombardeado com notícias ruins que nós precisamos ouvir coisas boas, E aí eu trouxe essa parceria que a Fiocruz, a nossa fundação Oswaldo Cruz, realizou com a Universidade de Oxford para a produção de vacinas, as tão desejadas vacinas contra essa praga, que é esse vírus, o SARS-CoV-19. E isso contou, o desenho jurídico dessa parceria foi realizado por 2 colegas da AGU. Olha que legal, não conheço nenhum dos dois, não estou fazendo propaganda pessoal, mas foi um trabalho muito bacana que merece ser reconhecido e compartilhado, que é o procurador Bruno Portela e o advogado da União Caio Barbosa. Eles apresentaram todo esse desenho dessa parceria e como isso seria juridicamente possível para o Brasil e de que modo a nossa população poderia ser beneficiada. Olha que legal, os pareceres dos colegas
foram além do juridiquês. Eles se aproximaram de uma instituição científica, eles se aproximaram da Fiocruz para discutir a melhor solução na política pública de vacinas. E hoje nós temos uma parceria com a Universidade de Oxford. Olha que coisa bacana, é disso que eu tô falando, né? Usando um jargão aqui carioca, é disso que o povo gosta, não é mesmo? E agora, outras políticas públicas em matéria de Covid pelo mundo. Eu trouxe essa pesquisa para vocês da Universidade de Chicago e se chama Does Social Distancing Matter? Ela é do Michael Greenstone e da Vishen Nigam. E eles explicam como que aconteceu essa política pública de isolamento social na localidade de Chicago e em outras localidades dos Estados Unidos por tempo. Por uma questão de tempo, tô olhando. Toda vez que eu paro para olhar, é o cronômetro, gente. Para que a gente não perca tempo e que eu não me perca nas explicações. Só um parênteses. As políticas públicas em matéria de Covid-19 nos Estados Unidos. E aí, como que isso aconteceu? Né? Vamos ver, que bacana. Essa pesquisa que eles fizeram pode ser resumida nas seguintes conclusões. Eles analisam, é bom explicar, para não gerar informação distorcida. Eles não analisam lockdown, isolamento total, mas ações sociais moderadas de distanciamento. O que é isso? Só sair de casa quando necessário, evitar aglomeração, se precisar sair, usar máscara, usar face shield, se higienizar o tempo inteiro com álcool 70 líquido ou álcool 70 em gel. Esse tipo de comportamento, né? Essa política social, essa política pública de isolamento social moderado. Em 3, 4 meses, numa média de 3, 4 meses, isso salvou quase 2 milhões de vidas. Eu lembro que no início da pandemia teve uns memes, uns quadrinhos dizendo: seja o herói de alguém, fique em casa. Então, parabéns para você que só saiu se realmente precisava. E caso tenha saído, tenha tomado todas as precauções, porque de fato você salvou vidas. Eu não sei dizer quantas vidas foram salvas no Brasil, mas lá nos Estados Unidos, quase 2 milhões de vidas foram salvas pela utilização dessa política de distanciamento social moderado. Olha a importância. E quem trouxe esses dados para subsidiar essa política pública, mais uma vez, foi a Universidade de Chicago. Então, nós precisamos dos pesquisadores e dos cientistas mais do que nunca na nossa vida, né? Então, no geral, eles disseram que não apenas vidas foram salvas, mas que foi muito bom para a economia, porque essas vidas salvas, elas podem retomar e ajudar o país a se reerguer economicamente. Olha que bacana, que importante. Outra política pública que eu trouxe, outra pesquisa científica sobre política pública de Covid-19 foi esse artigo da USP, da Faculdade de Ciências Biológicas, né, que se chama Ciência e Políticas Públicas das Cidades, Revelações da Pandemia de Covid-19. Para os meus amigos que estudam direito urbanístico, que estudam direito da cidade, recomendo esse artigo, extremamente relevante para que nós possamos entender, né, quais foram as conclusões. A cidade estudada, até agora nós vimos a cidade de Chicago. O pessoal da USP estudou a cidade de São Paulo. Ficou demonstrado o seguinte nas conclusões dessa pesquisa científica: problemas de desigualdade social causam diferentes impactos entre as pessoas que residem na cidade, de modo que as favelas, os guetos, as comunidades, elas têm um potencial infinitamente maior de transmissão do que os bairros que agrupam pessoas mais abastadas. Isso significa o quê? Não apenas em termos de saúde. A primeira política pública que nós vimos foi uma política pública de enfrentamento direto da pandemia. Foi uma política pública de vacina. A segunda foi a política pública estatística, o isolamento social, uma política pública em si, uma tomada de decisão pela educação do cidadão. Fique em casa, educação trazendo noções de higiene, algumas básicas, como lavar as mãos, e outras novas, como ninguém sai de casa sem celular e ninguém sai de casa sem o seu potinho de álcool 70, por exemplo.
né? As aglomerações urbanas, elas devem ser repensadas para o futuro. Ela é um ambiente insalubre. A cidade precisa se espalhar, precisa respirar, precisa de respiros verdes, de espaços verdes, de parques, de arborização. Isso é necessário, tá? Inclusive em épocas de pandemia. Porque quanto maior o equilíbrio do ser humano com a natureza, isso que eu estou falando também não é opinião minha, é científica, está nesse artigo que foi indicado dos professores da USP. Quanto maior o equilíbrio, a gente reduz a chance para esse tipo de vírus. Então, tudo isso tem que ser repensado. É extremamente importante. E além disso, né, eu já adiantei aqui o obrigado, eu quero agradecer a vocês, né? Mas além de tudo o que já foi exposto aqui, devem ser repensadas também em termos da cidade, da opção econômica, de que modo, que tipo de política econômica pode ser adotada pelo gestor, e mais uma vez eu recomendo, né, a consulta aos universitários, brincadeira do apresentador Silvio Santos lá. Na verdade, não é no conhecido, né, antigo Show do Milhão. Não é a pergunta aos universitários como brincadeira, mas de forma séria. Vamos procurar os cientistas, inclusive os cientistas econômicos, para que possam aconselhar de que forma, né, está se discutindo atualmente no Congresso uma reforma tributária, que é uma política pública tributária, para enfrentar um problema público que nasceu junto com a pandemia, que é essa recessão econômica sem precedente. Mas eu acredito que o melhor seja o gestor não tomar suas decisões somente baseado em capital político, mas em capital científico. Vamos ouvir os especialistas em tributação, vamos olhar para outros países no mundo, como eles estão fazendo agora. É o que eu fiz nessa apresentação, trazendo o estudo da Universidade de Chicago para vocês, pessoal, né? Vamos pegar exemplos de sucesso e exemplos de insucesso. Também é importante saber que caminhos não devem ser tomados. Então, a maior lição, se é que eu tenho essa capacidade de deixar alguma lição para os advogados públicos nesse momento de pandemia de Covid-19 mantenham a aproximação com a ciência, com as universidades, com os grandes centros de pesquisa e com as think tanks. Tá bom, pessoal? Eu quero agradecer a atenção de você, né, que poderia estar jogando, poderia estar brincando com seus filhos, poderia estar adiantando seus prazos processuais, mas escolheu estar aqui comigo para me dar um pouco de atenção e para que eu possa tentar fazer com que o seu trabalho com políticas públicas nesse momento de pandemia seja um pouco melhor. Eu vou deixar aqui todas as referências bibliográficas que eu utilizei para produzir essa palestra. Se você quiser tirar uma foto, dar um print e consultar melhor alguma das pesquisas científicas mencionadas, está aqui na sua tela para você nesse momento. Tá bom, pessoal? Muito obrigada pela atenção. Cuidem de você, cuidem dos seus, só saia se for extremamente necessário e, se for necessário, tome todas as precauções recomendadas pelas autoridades de saúde. Um abraço, pessoal, uma boa tarde para vocês, uma boa sexta-feira e um ótimo fim de semana a todos.